Olá, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar em uma das narrativas mais cruciais e determinantes de toda a Bíblia, a história da queda. Nossa análise de hoje nos leva para o Antigo Testamento. Vamos abrir o livro de Gênesis diretamente no capítulo 3. É importante dizer que o nosso foco aqui é total e exclusivamente no que o texto sagrado nos apresenta. E a grande pergunta que vai guiar a gente é essa: como é que um único diálogo pôde de fato alterar o curso de toda a humanidade? Para entender isso, vamos analisar essa história como se fosse uma peça dividida em 4 atos, que começa, claro, com uma tentação. O cenário a gente já conhece, o Jardim do Éden. Mas a paz que reinava ali está prestes a ser interrompida pelo mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E olha só a abordagem da serpente. Ela não chega com uma mentira descarada, não. Ela começa com uma pergunta. Uma pergunta que já planta a semente da dúvida e que de cara já distorce a ordem original de Deus. Com um tom bem inquisitivo, ela questiona a mulher. Foi isto mesmo que Deus disse: não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? A mulher então responde tentando corrigir a informação. Mas vejam que interessante, ela também acaba alterando o que foi dito. Ela adiciona um detalhe que não estava na ordem original: a proibição de tocar no fruto. É um pequeno acréscimo, mas que já revela bastante sobre o que se passava ali, naquele momento. Bom, agora a serpente parte para o ataque direto. Primeiro, ela contradiz Deus abertamente. Certamente não morrerão. E logo em seguida ela apresenta uma promessa muito sedutora. Ela apela para o desejo de ser mais, de ter um conhecimento que até então era exclusivo de Deus. Ela diz: vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Pois é, a semente da dúvida foi plantada e, como a gente vai ver, ela germinou rápido. A tentação se mostrou muito eficaz e nos leva agora para o ponto de virada, o momento irreversível dessa história. Esse aqui é o momento da decisão. E percebam, a mulher não age por puro impulso. O texto diz que ela avalia o fruto. Ela observa que ele era bom para comer, ou seja, agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, talvez o mais importante, era desejável para alcançar o entendimento. A tentação foi completa. Atacou em todas as frentes. Tomou do seu fruto, comeu-o e o deu a seu marido, que comeu também. E assim a transgressão se consuma. Um ato aparentemente simples, mas com implicações gigantescas. E o resultado vem imediatamente. A promessa da serpente até se cumpre, de certa forma, mas não da maneira que eles imaginavam. O texto diz que os olhos de ambos se abriram e a primeira coisa que eles perceberam é que estavam nus. O conhecimento não trouxe poder, trouxe vergonha. Aquele conhecimento que, supostamente, os tornaria como Deus, na verdade, agora os afasta dele. Quando eles ouvem os passos do Criador no jardim, a reação natural não é mais de ir ao encontro, mas sim de medo. E o medo os leva a se esconder. E é Deus quem inicia a confrontação, mas não com uma acusação. Ele começa com uma pergunta. Uma pergunta que ecoa pela história e que vai muito além de uma simples localização física. Onde está você? A resposta do homem é quase uma confissão em cascata. Ele diz que ouviu, que sentiu medo e que se escondeu por causa da sua nudez. Reparem que ele não diz "eu comi o fruto", mas a resposta dele já entrega absolutamente tudo. E é aqui que a gente vê uma das primeiras consequências nos relacionamentos: a transferência da culpa. Quando são confrontados diretamente, ninguém assume a responsabilidade total. O homem culpa a mulher e, indiretamente, culpa até Deus, que a deu a ele. E a mulher, por sua vez, culpa a serpente. Com as confissões, ainda que tortuosas, feitas, a história caminha para sua resolução. E essa resolução vem na forma de uma série de sentenças que vão redefinir a existência de todos que estavam ali. E então vem o julgamento. Deus pronuncia 3 sentenças bem distintas que não são só castigos, mas o estabelecimento de uma nova ordem, uma nova realidade bem mais dura. Uma para a serpente, uma para a mulher e uma para o homem. A partir dali, o mundo nunca mais seria o mesmo. Mas, olhem esse detalhe. Mesmo no meio do julgamento, o texto nos mostra um ato de cuidado. Deus mesmo providencia roupas de pele para cobrir Adão e sua mulher, substituindo as frágeis folhas de figueira. É um gesto de provisão que já reconhece a nova e vulnerável condição deles. Aqui, nós ouvimos a declaração divina que sela o destino da humanidade no jardim.
A lógica é a seguinte: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Essa nova condição, esse conhecimento, cria um novo perigo, o de que eles pudessem comer também da árvore da vida e viver para sempre nesse estado de queda. E por isso a consequência final e inevitável se concretiza: o exílio. A humanidade é banida do jardim, expulsa para trabalhar a terra de onde foi formada, agora separada da presença imediata de Deus. O capítulo 3, então, fecha a porta do Éden, mas, ao mesmo tempo, abre a porta para todo o resto da história humana. A questão que fica é: o que vem a seguir? Como esse novo mundo fora do jardim vai ser moldado? As sementes que foram plantadas aqui, a desobediência, a culpa, o exílio, vão gerar frutos bem amargos, como a gente vai ver na história da próxima geração, a história de Caim e Abel.